Pessoal, a gente vai então agora passar para a parte 3 do curso, né, da importância socioeconômica e a comercialização, o mercado de uvas de mesa, tá? Bom, aqui a gente vai ter um foco maior na questão da comercialização e também da análise de dados, né? Como é que a gente faz para analisar os dados que existem aí à disposição sobre o mercado de uva de mesa. Bom, a primeira coisa que eu queria falar é sobre essa questão da eficiência na produção versus a eficiência na comercialização. O nosso entendimento é que produção e comercialização elas são questões diferentes, né? E que deveriam ser tratados por profissionais diferentes, inclusive, tá? Porque uma coisa, a mesma pessoa, ela está preocupada com a questão da comercialização, da produção e da comercialização, acaba sendo, ela ficando muito sobrecarregada, porque a produção dá muito trabalho, você acompanhar, ver se está tudo acontecendo, né, corretamente, para você ter uma alta produtividade, produzir com qualidade, e ao mesmo tempo ficar se informando sobre o que está acontecendo no mercado, ou correndo atrás, ou indo atrás de novos clientes, né, negociando preço, prazo de pagamento, entrega, etc. Todas as questões burocráticas que são envolvidas também, é bastante trabalhoso. Então, o ideal é que tenha um pessoal só se preocupando com produção e um outro pessoal só se preocupando em comercializar aquilo que é produzido, tá? Porque às vezes o que acontece muito é que a mesma pessoa fica com as duas atividades e às vezes vai muito bem na parte da produção, mas não vai bem na parte da comercialização, né? E aí, às vezes, todo o trabalho do setor de produção acaba sendo jogado fora pelo comercial que não conseguiu vender a fruta por um valor adequado, tá certo? Por outro lado, pode acontecer que o pessoal do comercial vendeu bem a fruta, mas não venderia melhor, né? Ele poderia ter vendido ainda melhor se o pessoal da produção tivesse trabalhado de forma correta, tivesse tido uma maior produtividade ou frutas com menos problemas ou com maior qualidade, né? Então, o pessoal da comercialização ele perdeu desempenho porque o pessoal da produção não conseguiu chegar com a fruta no padrão desejado. Então, o ideal é que você seja eficiente, né, a propriedade, né, o investimento seja eficiente tanto do ponto de vista técnico como do ponto de vista comercial, que tenha profissionais para cuidar, competentes para cuidar das duas áreas. Comercializar é vender algo? Do ponto de vista da empresa, sim. Do ponto de vista da cadeia agroindustrial, né, da cadeia produtiva, comercializar é muito mais do que simplesmente você vender alguma coisa. Então é importante a gente separar as fases da produção e da comercialização para que a gente consiga estudar a competitividade, tá certo? Para ser competitivo, você tem que ser tanto eficiente na parte produtiva como ser eficiente na parte da comercialização também. Então são as duas eficiências que têm que ser buscadas, né? Especificamente nos casos de frutas, a comercialização é mais difícil, né? Mais complexa, às vezes, por exemplo, de que você está com commodity, né? Porque commodity você tem mercado futuro, você tem outras formas de você comercializar, né? Tem produtos que você pode armazenar, por exemplo, né? Como o caso de grãos, etc. Né? Você pode carnes, você pode guardar isso daí por mais tempo, né? Nas câmeras frias, etc. Mas no caso de frutas, isso não, dada a perecibilidade do produto, né? Você não tem como você armazenar por muito tempo, né? Ela tem que ser vendida num prazo menor. Não tem comércio futuro para caso de comercialização de frutas, né? Então é até mais difícil, né? Você comercializar frutas. E talvez seja até mais difícil você conseguir comercializar do que efetivamente você produzir, né?
se você for altamente intensificado em tecnologia. Então, é preciso que a empresa encontre os mecanismos de comercialização que sejam adequados para que ela consiga reduzir o que a gente chama de custos de transação, né? Então, quando você, por exemplo, se fideliza com um cliente, sempre você trabalha com ele, cumpre os prazos, ele paga direitinho, aquilo ali já te reduz os custos dessa transação. É diferente de você pegar um cliente novo que você não conhece, que você ainda precisa de se resguardar, porque pode acontecer, né? Às vezes acontece de você entrega a mercadoria e não recebe, e complicações, então teria custos de transação maior. Então tem que tomar bastante cuidado como é que você vai organizar para você fazer a comercialização dos seus produtos. Segundo a nova economia institucional, as comercializações elas são diferentes em termos de riscos que são envolvidos, a frequência com que acontecem as comercializações, a informação que você tem, a informação e as especificidades do que está ali envolvido, se é algo que você não precisa de um investimento muito grande, também a comercialização é diferente de algo que tem um valor agregado muito elevado, né? Então tem diversas coisas que tem que ser consideradas quando a gente está trabalhando, né, e comercializando os produtos. Mas basicamente os tipos de comercialização que tem é o mercado spot, que são aquelas em que as transações acontecem no único instante do tempo. Então, por exemplo, a pessoa chega, leva o seu produto, leva a sua uva, ela entra com o caminhão, pegou e foi embora e já te pagou. Aquilo ali se resolveu tudo num único instante do tempo. E aquele comprador, ele não tem obrigatoriedade de voltar a comprar futuramente. Então aquilo ali se resolve no mercado spot. Você tem o mercado a termo. Quando se faz um contrato, por exemplo, e as partes acabam acordando que alguns ou todos os elementos da transação podem acontecer no futuro, né? Então eu hoje, por exemplo, acabei financiando uma parte do custeio. Então pode acontecer, olha, o produtor está meio descapitalizado, eu vou e antecipo uma parte do pagamento, né? Que ele vai vender a safra para mim. O produtor usa esse dinheiro para custeio da safra. Então isso acontece em um mercado a termo. A gente faz um contrato e o que vai acontecer é que uma parte já aconteceu, porque já antecipei o pagamento, né? E só que eu só vou receber o produto no futuro, certo? E tem efetivamente o mercado futuro, que isso só funciona para commodities. Frutas não são commodities, né? Mas o mercado futuro ele também acontece muito de comercialização acontecer em mercado futuro. Uma commodity é um bem produzido em larga escala com capacidade de ser estocado por um período sem perder qualidade, né? É um produto uniforme também. E é considerado uma evolução do contrato a termo, né? É uma obrigação legalmente elegível, você tem que entregar ou receber uma determinada quantidade de uma mercadoria, né, com as qualidades pré-estabelecidas, no preço que é ajustado no pregão eletrônico, tal. Então isso daí você pode, se você produz commodity, você pode trabalhar com o mercado futuro. Frutas ainda não evoluiu, né? A comercialização de frutas não evoluiu a ponto de elas poderem ser comercializadas em mercado futuro até o momento. E aí é sempre muito importante entender o que acontece com as curvas de oferta e demanda, né? A curva de oferta ela é positivamente inclinada, como vocês estão vendo aí. As inclinações podem ser diferentes. Ela pode ser mais inclinada ou menos inclinada, certo? A curva de demanda, a gente diz que ela é negativamente inclinada. Ela pode ser mais inclinada ou menos inclinada, mas ela é negativamente inclinada. Aonde cruza a curva da oferta com a curva de demanda,
você vai ter as quantidades que vão ser comercializadas e os preços de mercado, certo? Então, várias coisas podem acontecer, né? No mercado. Por exemplo, a demanda 2. O que aconteceu com a demanda 2? Na demanda 2, houve uma queda na quantidade demandada. Então, aqui a gente está imaginando que a curva de demanda caiu, mas a curva de oferta se manteve igual, tá certo? Então, a gente está vendo aí um deslocamento da curva de demanda. Um deslocamento para baixo da curva de demanda, ou para a esquerda da curva de demanda. Quando isso acontece, significa que se vai comercializar uma menor quantidade e os preços de mercado também vão cair. Tá? É isso que acontece quando a demanda cai. Então, por exemplo, situações em que a economia está com uma quantidade muito grande de pessoas desempregadas, que está com inflação corroendo o poder aquisitivo das famílias, isso acaba fazendo com que você tenha uma queda da renda das pessoas. E aí a queda da renda é um fator que faz com que a curva de oferta de demanda ela se desloque para a esquerda. Consequentemente, se a oferta se mantém, você vai ter então uma queda nos preços, tá? Pode acontecer também o inverso, né? É que você tem um aumento da demanda. Então vamos imaginar que a demanda 3 houve um deslocamento da curva de demanda para cima, né? Ou para a direita. Isso pode acontecer, por exemplo, quando as famílias elas aumentam o poder aquisitivo. Durante um bom tempo na economia brasileira houve um ganho, né? um incremento de renda das famílias. E isso faz com que a curva de demanda aumente. Aumentou a quantidade de famílias que ascendeu socialmente, passou da classe C para B, da B para A, né? E assim sucessivamente diminuiu a quantidade de pessoas, de famílias que estavam abaixo da linha de pobreza. E aí, consequentemente, você vai ter então a maior quantidade comercializada e os preços vão ser maiores também, né? Se a curva de oferta não se alterar. E também existem mudanças na curva de oferta. Toda vez que você tem uma maior quantidade ofertada, né? Você aumentou a área plantada, por exemplo, aumentou a produtividade, uma nova tecnologia fez aumentar a produtividade, você tem um deslocamento da curva de oferta. Então, situações em que você tem deslocamento da curva de oferta, você pode fazer com que também, se a curva de demanda não se alterar, um deslocamento da curva de oferta para a direita faz com que você tenha uma maior quantidade que vai ser comercializado a preços mais baixos. Tá? Situação extremamente complexa, um pouco parecida com o que a gente vive hoje, principalmente no caso da uva Vitória, é que você tem dois deslocamentos de curvas que acontecem simultaneamente. Primeiro, você tem uma maior oferta. Então, a curva de oferta ela se deslocou para a direita. E você tem uma menor demanda pela queda do poder aquisitivo das famílias. Então, a curva de demanda se deslocou para a esquerda. Então, esses dois movimentos são movimentos de redução de preços. E os dois acontecendo de certa forma simultânea, os preços caem ainda mais, né? Então o preço cai porque aumentou a oferta e porque caiu a demanda. Então isso explica bastante do que a gente está vendo hoje no mercado de uva Vitória, que são preços extremamente baixos, né? Bom, mas aí a gente, só algumas fotos de comercialização, de formas diferentes de comercialização. Vejam que as caixas são diferentes, né? Algumas estão em cumbucas, com selada, outras estão direto apenas nas sacolinhas plásticas, a embalagem de sacolinhas plásticas, né? Outras só numa caixa mais com o logotipo da empresa, etc. Outras ali só caixa de isopor mesmo, né? Então são diferentes formas, isso aí tudo está num box do CEAGESP em São Paulo, né? São uvas do Vale do São Francisco, a gente reconhece pelos logotipos das empresas ali quem são,
Mas são formas diferentes e elas têm qualidades diferentes, são uvas diferentes que são consequentemente vendidas por valores diferentes, certo? E aí, essas aqui também são outras formas de você produzir. Essa foto que está à direita foi tirada numa feira livre lá em São Paulo, né? Então você tem, elas estão aí nas sacolas plásticas, uva gota de mel, Copex Valley, que é a mesma dessa daqui, ó, só que essa daqui ela tá, é a gota de mel também, mas ela tá em cumbuca, né? Aqui ela já está sendo vendida nas sacolas, certo? Na feira livre. Aqui são outras variedades, né? Aqui já é no mercado público de São Paulo. Aí já são outras variedades. A gente tem aqui a Cotton Candy, por exemplo, que é a uva com gosto de algodão doce. Que você tem uma uva no formato diferente, né? São, de certa forma, sabores mais exóticos, formatos mais exóticos que são no mercado de São Paulo, do mercado público de São Paulo, no mercado, fazem muito sucesso e custam um valor muito elevado, inclusive essas uvas, certo? Então, também é um nicho de mercado, né? Essas uvas aqui, elas são produzidas numa quantidade muito pequena aqui no Vale de São Francisco e que elas têm, então, um mercado muito específico, né, que cobram um valor elevado por essas variedades, né, diferentes de uva. Então é isso. Uma coisa muito importante é o produtor ele ficar antenado, né, com o que está acontecendo. Essas informações podem ser obtidas do Observatório de Mercado de Uva da Embrapa Semiárido. Você entra no site da Embrapa Semiárido, aí você vai ver que tem um link lá, Observatório do Mercado de Uva. Então lá semanalmente vocês vão ter as informações de evolução de preço, mensalmente vocês vão ter as informações, se tem as informações de exportação, né, de uva. Então aqui, em relação a preço, a gente vai mostrar aqui o comportamento da uva Arra 15 e depois o comportamento da uva Vitória. É importante ver não só o que está acontecendo num período específico, né? Veja como 2021 os preços estão bem baixos. Mas quando você pega de 2017 até 2021, você tem uma informação de um período maior. Então ficou claro que o preço de uva ele estava caindo até 2019, depois ele deu uma recuperada, né? Inclusive no período da pandemia, deu uma recuperada, e aí depois do segundo semestre, né? Essa curva em vermelho é a curva da tendência, e a curva de tendência ela é uma curva mais que a gente chama de suavizada, né? Ela não tem esses picos e esses pontos aqui mais baixos, né? Esses pisos, né? Esses tetos e esses pisos. Então ela é uma curva mais suavizada que dá para a gente entender melhor como é que está a tendência dos preços, aqui indicando que desde mais ou menos o segundo semestre de 2020 os preços começaram a declinar. Esse gráfico é um gráfico da sazonalidade de preços. Então, ele mostra aqui um preço médio e ele mostra as semanas do ano em que os preços estão acima dessa média histórica e as semanas que os preços estão abaixo da média, né? E você vê aqui que tem um período que ele está muito próximo da média, né? Mais para o final do ano. Aqui, ó, semana 29 até semana 29, semana 30, a gente tem o período que estão os melhores preços, né? Considerando um período histórico aí de 2017 a 2021. Também aqui preços acima da média no começo do ano. Chega um outro período em que você vai ter preços bem baixos, né? Esse período aqui, a gente está tendo períodos bem baixos aqui, a gente considerando dados semanais. Outra forma de a gente visualizar os comportamentos é quando a gente plota, né, uma média histórica. Aqui essa linha mais marrom é uma média histórica. Então a gente acompanha para cada semana do ano o valor da média, os valores máximos que já foram obtidos para cada semana, os valores mínimos, vejam que as curvas se acompanham, né? Então é como se você tivesse a média e o intervalo, né, entre o máximo e o mínimo. Aqui eu ainda tenho como foi o comportamento dos preços em 2020. Vejam que as barras azuis claras, elas estão sempre muito próximas ali
do máximo histórico, né? Então mostrando que do ponto de vista de preço, o ano de 2020 foi um bom ano, com preços acima da média em boa parte do ano, principalmente no período da pandemia, né? Agora, em 2021, os preços já estão muito próximos dos mínimos históricos, né? Que é essa linha mais roxa, indicando que é um ano muito difícil em termos de preços, né? Por enquanto está sendo um ano muito difícil em termos de preços, certo? Aqui a gente tem uma informação para cada semana o que aconteceu em termos de variação. Então, na maior parte das semanas, né, no período mais recente aqui, você está vendo que você tem quedas sucessivas, né, e fortes ainda, de queda de 18% de preço de uma semana para outra. Vejam como os preços podem variar de uma semana para outra, né? Então, você pode ter tido aqui um bom preço, né, se você vendeu na semana 14 e um péssimo preço se você vendeu na semana 15, né? Faz muita diferença a semana que você acaba vendendo. Você pode ter um alto lucro e o seu vizinho foi vender na outra semana teve um lucro bem menor do que o seu, porque existe uma variação muito grande, né? Uma volatilidade nos preços. O caso da Vitória, olha só, é um caso mais complexo ainda, porque desde 2017 que a área com Vitória só aumenta, né, no Vale do São Francisco e nas outras regiões também, que são produtoras de uvas finas, como São Paulo, no Paraná. Então, esse aumento da oferta de Vitória tem feito com que, olha a tendência como é de queda, né, tem feito com que os preços caiam também, né? O melhor período para você comercializar a Vitória vai ser no começo do ano, ali entre fevereiro e março, né? E aí depois você vai ter períodos que ele vai ficar durante um bom tempo abaixo da média, e aí volta para a média mais para o final do ano. Aqui a gente também tem as informações igual dos anteriores. Vejam como que o ano de 2020 para a Vitória também foi, em algumas semanas, o preço foi mais próximo da média histórica, mas é bem diferente dos preços de ARRA 15, que no ano de 2020 os preços estavam próximos dos máximos históricos, né? Aqui o máximo que chegou foi perto da média, mas no geral, e em 2021 está um ano bastante complicado, porque os preços estão aonde? Nos mínimos históricos, né? Então, os preços muito baixos de uva Vitória, né? Então, no geral, na maior parte das semanas, a gente está vendo aqui, ó, que os preços só fazem cair em relação à semana anterior, né? Confirmando um ano muito difícil para produtores de uva Vitória. Aqui falando sobre as exportações, existem exportações de uva no primeiro semestre, mas elas são pequenas comparado ao grande volume que são as uvas de segundo semestre, né? Então aqui é o pico, né, das exportações, né, que é o volume, né, o pico acontece mais nos meses de outubro e novembro, mas também tem um pouco de exportação acontecendo, sempre acontece, principalmente no ano de 2021, que foi um ano que o Chile teve problemas com a sua safra, então estimulou, né, que o Vale do São Francisco tivesse uma maior exportação, batendo o recorde de exportação de uva em 2021. Tá? E aqui, infelizmente, em termos de preços, ele não tem crescido tanto, né? Tem se tornado, a média está relativamente estável ao longo dos últimos 5 anos aí. Mas o dólar é favorável, né, às exportações. Então é isso. É muito importante que os empresários eles acompanhem o que está acontecendo com as curvas de demanda, né, e com a curva de oferta, tá certo? Ou seja, os outros lugares que produzem uva, o que está acontecendo? Se eles estão tendo quebra ou se eles estão tendo super safras, né? E o que está acontecendo com a demanda, acompanhando principalmente o mercado de trabalho, a inflação, né? Vendo como é que o brasileiro está se comportando, porque os preços de mercado eles refletem o que acontece com as curvas de oferta e de demanda. Ficar sempre de olho na sazonalidade para ver se consegue sair daquelas grandes concentrações de frutas e produzir em períodos que tem menos fruta no mercado,
para tentar conseguir preços melhores, né? E toda semana ficar, né, com um gráfico olhando o comportamento dos preços para tentar identificar as tendências e saber, olha, como é que vai estar, tentar prever como é que vão estar os preços na semana que você tiver sua safra, tá? Então, esses daí são algumas dicas que podem te ajudar a você fazer uma melhor gestão, né, e tentar maximizar os seus lucros, ok? Então é isso, pessoal. Eu agradeço aí a oportunidade e espero ter contribuído com vocês no curso de viticultura no semiárido.